Olá, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor ao céu. E para a nossa meditação nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a ascensão de Jesus é o momento em que nós nos colocamos a caminho, traçando o mesmo trajeto que Jesus traçou. Nós ouvimos o evangelista comunicando esta palavra para nós hoje, o Evangelho: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. O caminho passa pela cruz, pela ressurreição, pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados. Mas Jesus também promete a vinda do Espírito Santo. E Ele diz: vós sereis as minhas testemunhas em todos os lugares. Porque o cristão é chamado a viver e anunciar o Evangelho. Por isso devemos de olhar para o alto, para o futuro que nos espera, a eternidade, a imortalidade. Para que nós possamos compreender a ascensão de Jesus, alguns pontos merecem alguns esclarecimentos. Primeiro, a ascensão de Jesus não significa uma viagem astronômica ao céu, né? Jesus foi um enviado do Pai, cumpriu a sua missão e ele volta para o Pai. Então, é uma comunhão total com Deus, é uma vida em Deus, completa. Segundo, a ascensão de Jesus, ela aconteceu num mesmo contexto da Páscoa, né? Faz parte do mistério pascal. Então nós não podemos dividir a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. É um mesmo acontecimento, né, que faz parte do mistério pascal de redenção, né, onde Jesus vence o pecado, a morte, e Ele nos dá a vida em plenitude. Então a ascensão faz parte do mistério pascal. Outro ponto importante que nós temos que compreender para realmente compreender a ascensão de Jesus ao céu é que Deus envia o seu Filho ao mundo. Para quê? Para salvar o mundo, não para condenar. O próprio Jesus declara isto. O Filho vem ao mundo em obediência ao Pai, entrega-se totalmente, assume a nossa humanidade, assume a nossa condição humana, pecadora, frágil, miserável. Jesus assume. Ele não tinha pecado, não viveu o pecado, mas Ele assumiu tudo o que nós somos. Assumiu o nosso pecado, assumiu as nossas fragilidades, assumiu a nossa humanidade. Jesus tomou esta humanidade, foi glorificado,
o seu corpo glorificado, ele toma a humanidade e agora ele sobe aos céus. Que maravilha! Deus toma a nossa humanidade e transforma em imortalidade. A nossa humanidade pecadora, decaída, frágil, miserável, é transformada, é glorificada e nós já não caminhamos mais para a perdição, não caminhamos mais para a morte, mas para a vida em plenitude. Então é um Deus que vem em nosso auxílio, se encarna em nosso meio, assume a nossa humanidade e aí este mesmo Deus toma a nossa humanidade e eleva aos céus. É isto que faz Jesus, toma a nossa humanidade e eleva aos céus. Por isso nós somos agraciados por Deus. Nós somos feitos para Deus. Não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Por isso devemos de olhar para o céu, para as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Não podemos ficar parados, acomodados. Não podemos viver somente de louvor. Mas nós podemos e devemos colocar os nossos pés firmes no chão e viver a nossa realidade, carregar a nossa cruz, viver os nossos sofrimentos, viver as nossas dores, como Jesus carregou, e dessa maneira sermos glorificados em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o próprio Jesus, ele declara no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz: é melhor para vós que eu vá, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Então o próprio Jesus diz que é necessário que ele parta, que ele vá para o céu e depois seja enviado, para que depois seja enviado o Espírito Santo. A esse respeito, São Tomás, ele nos ensina que o lugar deve ter proporção com quem nele está. Ora, Cristo, após a ressurreição, diz São Tomás, deu início a uma vida imortal e incorruptível. E o lugar em que habitamos é lugar de geração e de corrupção, ao passo que o lugar celeste é um lugar de incorrupção. No entanto, diz São Tomás que era conveniente que Cristo, após a ressurreição, permanecesse na terra. Não era conveniente. Era conveniente que ele partisse para o céu, Partisse para o céu. São Leão Magno, ele diz assim, que nós passamos a conhecer melhor Jesus a partir do momento em que ele retornou às glórias do Pai. Passamos a conhecer melhor Jesus. Podemos nos perguntar, mas Jesus poderia estar presente com seu corpo glorificado, assim como ele apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu para milhares de irmãos de uma só vez? Ele poderia estar presente nesses 2000 anos de igreja, presente nas principais decisões da igreja, nos sínodos, nos concílios, nas nossas reuniões. Jesus poderia estar com seu corpo glorificado, presente, aparecendo ainda hoje. Mas o próprio Jesus diz: é necessário que eu parta, para que o Espírito Santo Paráclito venha sobre vós, venha sobre nós. Então é conveniente que Jesus vá para o céu e o Espírito Santo mandado por Ele, prometido pelo Pai, é que conduzirá esta igreja. Jesus já não está presente em um único lugar, Ele está presente em todos os lugares, com seu Espírito. É a onipresença de Jesus em todos os lugares. São Leão Magno ainda diz, a nossa fé, ela se torna mais esclarecida com a partida de Jesus e o envio do Espírito Santo.
Nós aprendemos a elevar-se pelo pensamento sem a necessidade do contato com a substancial corporal de Cristo, com a substância corporal de Cristo. Nós aprendemos a elevar-se pelo pensamento sem a necessidade do contato com o corpo glorificado de Cristo. É dessa maneira que Jesus se dirige a Maria Madalena depois da ressurreição e ele diz assim: não me toques, pois ainda não subi ao meu Pai. Ou seja, ele está dizendo que não devemos de procurar Jesus na presença corporal, e nem buscar nos sentidos carnais, mas nós somos chamados a buscar Jesus nas coisas mais elevadas, nos bens superiores, nos bens eternos. É nisto que nós somos convidados a buscar Jesus. São Tomás de Aquino, ele fala ainda que, privando-nos da sua presença corporal, ao penetrar na glória eterna, Jesus Cristo tornou-se ainda mais útil para a nossa vida espiritual. Então, convém que Jesus vá. É necessário que Jesus esteja à direita do Pai e o Pai envia o Espírito Santo. Porque dessa maneira tudo fica mais claro e é mais útil para a nossa vida espiritual. Por quê? Para o aumento da nossa fé, aquelas coisas que nós não vemos, mas acreditamos, para aumentar a nossa esperança e também para que a presença, através do Espírito Santo, seja mais benéfica para a nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus, que nos conduzirá e continua nos conduzindo neste mundo. Meus amados irmãos, a ascensão de Jesus é o convite para que nós possamos olhar para as coisas do alto, mas sem deixar de olhar ao nosso redor. O céu começa aqui. A nossa ascensão começa aqui, nas nossas decisões, na nossa fé, nas nossas convicções religiosas, de que Cristo ressuscitou, que Ele vive, que Ele está presente em nosso meio, de forma espiritual. Então, o céu começa aqui. Que Jesus nos ilumine, nos preparando para a festa de Pentecostes. Que Ele nos dê esta graça de vivenciarmos este mistério da ascensão e da vinda do Espírito Santo, o início da comunidade cristã. Que Deus nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.